Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos sobre o livro Emoção em Terapia, do Hoffman. E hoje nós estamos falando sobre o capítulo 7, que vai falar sobre os afetos positivos e felicidade. Semana passada nós não tivemos o nosso encontro, né? Eu estava sem voz, ainda estou um pouquinho rouca, mas vamos aí fazer essa aula hoje, tá bom? Uma aula rápida, tá bom? Então, o capítulo 7, ele vai discutir, vai falar um pouquinho, né? Vem apresentar aqui pra gente um pouco as estratégias de mindfulness, tá? Atenção plena e de meditação. Tô falando um pouco fanha, tá, gente? Tô falando meio pelo nariz, porque como eu disse, estava gripado semana passada, hoje eu ainda estou um pouquinho rouca e fanha. Então, um pouquinho de paciência aí comigo. Neste capítulo também vai falar um pouco sobre a meditação de compaixão, tá? E vamos focar no afeto positivo. Sobre a meditação de compaixão, eu não vou estar aprofundando, no final vou estar explicando para vocês o porquê eu não vou estar falando sobre ela, tá bom? Antes de nós iniciarmos aqui o estudo sobre o capítulo, lembrando para vocês, né, aquelas pontuações básicas que eu falo, o estudo aqui é totalmente gratuito, todos esses encontros vão ficar disponíveis aqui enquanto o YouTube me permitir. Quem está assistindo aqui para pedir, né, solicitar o certificado de participação no final, o certificado é totalmente gratuito. No capítulo 8, eu vou estar enviando um link nos grupos, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, que estão aqui abaixo. E aí, neste link, vocês vão estar preenchendo o nome completo do certificado, ou o nome completo para o certificado, o e-mail que vocês vão receber e as palavras-chave. Então, todas as aulas eu falo uma palavra-chave, são 8 capítulos, 8 palavras-chave. Anotem essas palavras, porque será necessário, tá? Então, assistam com atenção. Vocês vão ter um mês após o link para assistir e anotar as palavras-chave com atenção. Não precisam não vão ter duas chances para preencher o link, tá? Apenas uma. Então, se preencher errado, vocês vão perder o certificado. Gente, é super simples, tá? Solicitar o certificado aí totalmente gratuito. Lembrando aqui também, gente, que não é a Tamires falando, não é a Tamires inventando nada. Eu estou falando aqui, estou trazendo segundo o próprio autor fala, tá? Então, segundo o próprio autor nos traz. Não é um audiobook, eu não estou lendo palavra por palavra, mas eu estou realmente pegando aquelas partes que eu considero aí mais importantes. Então, já falo, gente, assistam, leiam um livro com calma, né? Leiam para vocês tirarem as dúvidas aqui, aquilo que não ficar compreensível para vocês, tá? Adiantando aqui, eu já peço também, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa um like, comenta aí se vocês estão gostando ou não, porque isso mostra para mim que o conteúdo que eu estou compartilhando com vocês de maneira totalmente gratuita é relevante e isso me incentiva a gravar mais conteúdos, tá bom? Então, bora para o capítulo 7. O capítulo 7, como eu falei, ele vai falar sobre o afeto positivo e a felicidade, e aí vai focar nas técnicas de atenção plena. Então, o capítulo ele vai iniciar falando que o objetivo da nossa profissão, enquanto colocando a minha profissão aqui, psicólogo, e todos os profissionais da área, né, que estão envolvidos aí na área da saúde mental, o nosso objetivo, o objetivo da nossa profissão, do nosso trabalho, é reduzir ou eliminar o sofrimento emocional, o sofrimento psicológico aí, que é causado em grande parte pelos afetos negativos, como ansiedade, depressão e outros transtornos emocionais, tá? Porém, neste capítulo, nós não vamos focar somente no afeto negativo, nós vamos focar no afeto positivo. E os pesquisadores, então, eles vão dividir o bem-estar, tá? Positivo em dois tipos, o hedônico e o eudaimônico, tá, Miris? Onde eu vejo esses nomes? Tá tudo no livro, tá? No capítulo 7. O bem-estar hedônico, ele vai descrever, então, sentimentos passageiros e positivos, tá? Aquilo que acontece, mas passa, acaba e vai embora. Como, por exemplo, a felicidade, o contentamento, tá? E o bem-estar eudaimônico, ele vai descrever, então, emoções mais duradouras, que vão acompanhando aí o movimento, né, em direção ao potencial das pessoas, como, por exemplo, sentimentos de vitalidade, curiosidade e engajamento. Então, o afeto positivo e a felicidade, eles vão ser considerados como hedônicos porque eles são passageiros, tá? Acontece e acaba. São objetivos esquivos, porque eles têm, de certa forma,
um certo limite de duração, tá? Ele começa, ele acontece, mas ele precisa ser alimentado para que continue. Um exemplo é uma pessoa que ganha na loteria. Vamos colocar que a pessoa ela ganha 1 milhão. Pode ser que ela continue com esse 1 milhão, não gaste, mas vai chegar um momento em que ela quer mais de 1 milhão. 1 milhão já não é o suficiente, ou aquele dinheiro vai acabando, ela precisa. Então, ela vai começar a definir, não, mas para eu continuar feliz, né, para que a felicidade seja alcançada, eu preciso novamente ganhar na loteria. Então, essa ideia aqui é que eu preciso de algo mais para manter esse status de felicidade, tá? Mas, felizmente, a infelicidade, ela também é desse jeito, ela também é passageira, porque geralmente as pessoas vão se adaptar bem a situações indesejáveis. É claro, gente, que nós não estamos falando aqui, nesse ponto, nós não estamos falando ainda de transtornos, tá? Então, é comum aí as pessoas passam por certas situações e elas acabam se adaptando a situações que são indesejáveis e infelicidade também passou, tá? Nós temos a tendência a superestimar tanto o afeto positivo, então, por exemplo, tem uma resposta ali a um evento futuro, então eu já espero ali que algo bom vai acontecer, ou eu também superestimo o afeto negativo, eu já sei que naquela situação algo ruim vai acontecer, tá? E aí, as habilidades de prospecção das pessoas, né, ou prognóstico afetivo, isso tende a ser viesado, tá? Porque eu vou enxergar ali a minha resposta emocional a esse futuro. Então, ela é enviesada. Eu vou olhar para aquilo ali e já vou supor com base nas minhas ideias, nas minhas experiências, nas minhas crenças, tá? Então, as experiências hedônicas, elas são influenciadas pelas representações mentais e pelos fatores contextuais, tá? Importante a gente entender que afeto positivo e afeto negativo não são dois polos opostos do mesmo contínuo. Tá? Não é aqui uma linha reta, onde o afeto positivo está aqui e o afeto negativo está aqui. Nós vamos variar dentro desse contínuo, tá? Mas nós vamos ver que nos transtornos emocionais existem tanto um quanto o outro. Então, reconhecer um não significa que há ausência do outro. Então, se você, por exemplo, nós focamos muito nos transtornos emocionais, o afeto negativo, mas o positivo ele também está presente, porém é pouco investigado, porém é pouco trabalhado, tá? Embora isso tenha crescido bastante, né? O foco no positivo, não é exatamente positivo, eliminando o negativo, mas esse foco no afeto positivo tem aumentado bastante. Então, as pesquisas, elas vão examinar uma estrutura hierárquica nesses transtornos emocionais e elas estão revelando que há duas dimensões, que é o neuroticismo, a afetividade negativa, e a extroversão, que é a afetividade positiva, tá? Então, embora os afetos positivos e negativos, eles não são simplesmente pontos opostos do contínuo, eles também não se completam de maneira independente, tá? Então, a maneira que um fortalece, o outro enfraquece. Então, quanto mais triste, menos feliz. Acaba que, de certa forma, um vai completando ali de maneira dependente. Um acaba dependendo do outro, mas eles estão coexistindo ali de maneira conjunta, tá? O autor vem nos trazer o modelo Broughton and Building, tá? Que vai afirmar que o afeto positivo afrouxa a influência do afeto negativo sobre uma pessoa e, ao mesmo tempo, vai ampliar o repertório comportamental, aprimorar recursos físicos, sociais e intelectuais. Então, ao fortalecer o afeto positivo, o afeto negativo vai diminuindo, vai perdendo força e eu consigo ter um repertório comportamental, social, intelectual e físico muito melhor, tá? O afeto positivo e a felicidade são difíceis de se medir com confiança, porque é algo subjetivo. Quando falamos de emoção, nós estamos trabalhando com a subjetividade humana. Então, a felicidade ela foi definida aí como uma experiência frequente de afetos positivos e uma medida direta
uma medida, né, para você avaliar a felicidade, uma escala que é frequente utilizada, é a escala subjetiva de felicidade de Lyubomirsky e Lipper, e a medida para medir o afeto positivo é a escala de afetos positivos e negativos, tá? Que é o PANAS. Mas é subjetivo, então vocês podem aplicar qualquer aí escala que vocês tiverem, até mesmo pedir para que a pessoa avalie de 0 a 100 o que aquilo significa para ela. Tá? Vai ser bem difícil aí identificar de maneira confiável os preditores, né, ou os correlatos da felicidade e do afeto positivo, porque como é subjetivo, isso vai variar bastante. Então, idade, gênero e dinheiro, tá? Mesmo aquele dinheiro além do necessário, né? Isso tende a ser um preditor bem ruim para a gente falar que isso prediz ou não a felicidade ou o afeto positivo. Porque, em vez de a gente falar de riqueza material e de luxo, nós percebemos que tem pessoas que têm a riqueza, têm o luxo e se consideram infelizes. E as pessoas, quando elas são consideradas felizes, né, quando elas se avaliam, se julgam como felizes, geralmente elas têm relações sociais relativamente ricas e satisfatórias, tá? Passam pouco tempo sozinha. Em contrapartida, pessoas infelizes têm pouca interação aí, pouca relação social, tá? Então, pessoas mais felizes vão demonstrar também menos níveis de psicopatologia e, ao contrário, pessoas infelizes vão ter maior número aí de psicopatologia. O que vai ser consistente com as visões anteriores, sugerindo, então, que a depressão ela está associada ao afeto positivo, tá? Ao baixo afeto positivo. Então, eu começo a experimentar o baixo afeto, eu começo a me afastar, eu começo a me isolar ali, evitando a interação social. Claro, gente, isso é tudo subjetivo, porque nós estamos trabalhando com a psicologia, e a psicologia ela é 100% subjetiva, né? Por mais que nós trabalhamos com evidências, nós trabalhamos com aquilo que é subjetivo. Algumas pessoas também ruminam de maneira excessiva sobre o passado ou vão se preocupar muito com o futuro. Então, ruminação é uma característica da depressão, olhar ali muito o passado, e preocupação é uma característica dos transtornos de ansiedade. Porém, entretanto, todavia, a gente ruminar sobre o passado e preocupar com o futuro faz parte aí de você ser humano. Então, se você está ruminando sobre o passado, se você está preocupando com o futuro, não significa que você tem um transtorno psicológico, tá? Significa que você é um ser humano, faz parte aí do ser humano ter isso. A questão vai ser a intensidade, a frequência que isso está acontecendo, o sofrimento que isso está causando. Então, é um conjunto de fatores para a gente falar se isso é um transtorno ou não. Mas, se você é um ser humano, é esperado que você se preocupe com o futuro ou rumine sobre o passado, tá bom? Então, falando da técnica da atenção plena, o mindfulness, né, é um termo bem popular aí que está sendo discutido recentemente em vários campos, não somente na psicologia, mas várias áreas, vários profissionais de outras áreas estão trabalhando aí, desde a área social até a área clínica, estão trabalhando com atenção plena, com a questão de meditação, com a questão do mindfulness mesmo, né? Então, qualquer área nós vamos ver isso aqui. E tem crescido bastante essa procura, tá? É uma técnica que tem aí forte influência, forte... a ciência, né? Baseado em evidência, tem fortes aí pesquisas mostrando que realmente é eficiente, tá? Então, muito dos exercícios que nós vamos ver hoje, falando, não hoje, tá, gente? Eu falo hoje, nos dias atuais da atenção plena, vão enfocar a respiração e a consciência do momento presente. Importante falar que a atenção plena, ela não foca somente nas coisas positivas, tá? Mas ela foca na aceitação daquilo que é negativo também. Daquilo que nós consideramos como negativo. E já falamos aí em capítulos passados que a tristeza, por exemplo, ela não é negativa, ela tem um motivo para estar acontecendo. Então, todas essas estratégias, elas vão encorajar ali aquela pessoa a focar a atenção dela a uma experiência sensorial específica. Sensorial, sensações mesmo, tá? E como complemento
a essas estratégias de meditação sensorial, existem outros exercícios que vão focar também nessa experiência afetiva, tá? Como no caso que eu falei no início, que vai ter aqui a meditação de bondade amorosa e da meditação focada na compaixão. É difícil a gente mensurar, definir, mas é, de certa forma, fácil praticar a atenção plena, tá? Não é exatamente difícil. É claro que precisa-se de prática. Quanto mais a pessoa praticar, melhor os resultados que ela vai ter ali, tá? Inúmeros estudos, então, descobriu que as práticas de atenção plena são eficazes para tratar vários transtornos emocionais, principalmente transtornos de humor e de ansiedade, tá? Então, tem aí fortes evidências científicas que a atenção plena, a prática de atenção plena, ela traz resultados excelentes no tratamento, tá bom? A literatura contemporânea, ela vai definir a atenção plena como sendo um processo que leva a um estado mental caracterizado pela consciência sem julgamento da experiência do momento presente. Então, experimentar, vivenciar o momento presente, incluindo seus pensamentos, suas sensações corporais, a consciência, o ambiente, tudo isso aqui sem julgamento e, ao mesmo tempo, encorajar aí a abertura, a curiosidade, a aceitação, tá? Para que a pessoa entenda, para que ela busque entender, para que ela aceite o que está acontecendo ali naquele momento. E as estratégias de atenção plena vão focar no momento presente, tá? Prestar atenção no momento presente sem julgá-lo, sem questioná-lo. É apenas uma aceitação mesmo. E a premissa básica por trás das práticas de atenção plena é a de que experimentar o momento presente sem julgamento, com receptividade, vai aí contrariar de maneira efetiva os efeitos aí dos estressores. Porque quando eu tenho uma orientação excessiva para o meu passado ou para o meu futuro, isso pode gerar ou pode reforçar sintomas de depressão e ansiedade. Então, a premissa por trás da atenção plena é justamente experimentar este momento sem julgamento e com receptividade para contrariar esses efeitos negativos que os estressores vão apresentar em nosso corpo ali naquele momento, tá? A respiração lenta envolvida na meditação da atenção plena ajuda, de certa forma, a aliviar sintomas corporais de desconforto ao balancear respostas simpáticas e parasimpáticas. Porque, gente, a respiração ela vai modificar, causar um efeito em todo o nosso sistema neurológico, tá? Então, todo o nosso corpo vai modificar ali, tá? Então, treinar a atenção plena, de certa forma, é um processo de treinamento de atenção e vai ter vários estágios para isso. No estágio inicial, essas práticas de atenção plena vão elevar a consciência dos processos reativos nas pessoas. Nos estágios intermediários, vai conduzir, então, a um desengajamento dessa reatividade automática, tá? Que é uma experiência focada ali. E no estágio final, vai propiciar, então, o surgimento de potenciais respostas mais integrativos à aceitação de si em domínios de funcionamento. Mas, não obstante, não somente isso, as práticas de atenção plena também são úteis na clínica. Por quê? Vai enfocar, além disso tudo que nós falamos, vai enfocar também os processos cognitivos que são mal adaptativos, tá? A preocupação e a ruminação, que eu acabei de falar, como também a ideia de gerar um distanciamento entre os pensamentos e a sua autopercepção, tá? Lembrando, palavra-chave dessa aula, deste capítulo, atenção. Gente, anotem, tá? A palavra é atenção. Anotem essas palavras-chave, porque eu não fico falando, eu não fico repetindo. Então, palavra-chave, atenção. E continuando aqui, as estratégias de meditação sensorial, elas vão encorajar, então, a pessoa, o indivíduo ali, a focar no momento presente, em vez de focar nos eventos passados ou nos eventos futuros, e vai ajudar também a desenvolver uma postura de não julgamento em relação a qualquer experiência, a qualquer pensamento, a qualquer sentimento, tá? Também é conhecido esse processo, né, como descentralização,
que vai se encontrar intimamente relacionado àquilo que o Beck chamava de distanciamento na TCC. Então, ele traz aqui essa ideia de descentralização, que nós conhecemos como distanciamento na TCC. Porém, nessa abordagem, distanciamento vai se referir ao processo de conquista de objetividade em relação ao pensamento, ao se aprender a distinguir os pensamentos da realidade. Então, quando você se distancia ali, né, considera que o conhecimento ele pode ser obtido quando eu consigo avaliar os meus próprios pensamentos, tá? Então, essa inabilidade da pessoa de se engajar nessa descentralização e nesse distanciamento vai resultar naquilo que é chamado de fusão pensamento-ação, que se refere a uma dificuldade em separar cognições de comportamentos. Tem pessoas que não conseguem separar o que é ação daquilo que eu estou pensando da minha cognição, tá? Tem várias terapias baseadas em atenção plena, né, em mindfulness, e estão ganhando uma enorme popularidade aí, tem vários benefícios utilizar essas técnicas, né? O livro, ele vai trazer ali alguns exercícios, 2 exercícios, se não me engano, sobre a prática da atenção plena, tá? Eu recomendo vocês a lerem aí, é muito interessante vocês estarem acompanhando o que o livro traz. Por exemplo, ele passa esse exercício e ele passa também a atenção plena na alimentação. Então, quem tem dificuldade aí, quem tem problemas na alimentação, no comer compulsivo, né? Ou fica muito ansioso e desconta ali na comida, tem o exercício também que ajuda bastante. Como eu falei no início, o livro vai nos trazer a ideia da meditação de bondade amorosa e de compaixão. Mas eu não vou falar aqui com vocês. Por que que eu não vou falar? A ideia de meditação de bondade amorosa e de compaixão tem pouquíssimas evidências científicas. Elas fazem mais parte da prática budista do que da prática clínica mesmo. Então, ela se afasta um pouco daquilo que nós estudamos, né? Embora vocês trazem o livro para mim, o objetivo do grupo, gente, o grupo chama Estudos de TCC, né? Da Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, o nosso objetivo é estar aí sempre aprofundando numa técnica, em coisas, né, baseadas em evidência. É claro que nós vamos ler o livro dentro daquilo que o livro nos traz. Porém, essa parte, ela vai focar muito numa terapia um pouco mais... não sei se espiritualista, se eu poderia dizer isso, né? Mas uma prática mais filosófica, mais budista, que aí se afasta do nosso objetivo inicial. Então, não vou estar aprofundando aqui, tá? Então, vocês me trouxeram esse livro, estou estudando com vocês, mas essa parte eu não estarei aprofundando. Mas, gente, acho muito interessante, vale muito a pena vocês lerem essa parte do livro. É algo bem interessante vocês entenderem, para que vocês tirem a conclusão de vocês por vocês mesmos, tá? Não aceitem aquilo que a Tamires está falando como verdade absoluta, tá bom? Então, eu trago aqui sempre como aquilo falado pelo próprio autor. Então, nós finalizamos o capítulo 7 aqui. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o capítulo 8, que vai falar sobre a neurobiologia das emoções. É um estudo aqui bem rápido, né? Um capítulo bem tranquilo. E se ficar dúvida, a gente deixa no comentário, como eu pedi no início. Deixa um likezinho aí, curte, se inscreve no canal se você não é inscrito. E anotem as palavras-chave, gente. Semana que vem, capítulo 8, vou estar mandando o link para vocês lá no grupo, para vocês preencherem e solicitarem o certificado gratuito. Então, até semana que vem.